Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. Vamos lá para as mudras, tá? Vamos então para as práticas que vão se relacionar com essas áreas do nosso corpo, certo? Então vamos lá. Por exemplo, as posturas de abertura de quadril, tá? De abertura pélvica, abertura de quadril, tá? O que a gente pode encontrar aí? Posturas em pé, como Virabhadrasana 2, o próprio Trikonasana, posturas sentadas como Baddha Konasana, certo? Essas posturas não vão atuar nesse primeiro templo que a gente colocou ali, certo? Então, elas vão atuar em que sentido ali? Vão ajudar a liberar fluxo de energia nesse primeiro lugar que a gente falou, liberando energia vital, liberando energia criativa, liberando energia para as pernas em conexão com o chão, postura de força em pé. Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2, Virabhadrasana 3. Mesmo que não tenha abertura, tem essa conexão, né, de força com o chão. Tudo bem? Estou começando por asanas, certo? Então, vamos lá. Como que a gente trabalharia, então, esse chakra ou essa potência que a gente colocou associada a esse templo aqui, né? Associada ao coração? Posturas de extensão, a gente falou isso. Posturas de flexão também, certo? Posturas de rotação, porque as posturas de rotação, elas também vão abrir lá atrás, né, a região, especialmente a região dorsal lá no coluna. Então, elas liberam muita energia associadas a travas aqui no diafragma, na região dorsal, tá? Tudo bem? Então, esses principais movimentos com a coluna: torção, flexão, extensão, para destravar tensões, bloqueios, certo? Aqui, essa região aqui, especialmente, né? A gente pode falar meditação, obviamente, tá? Mas a gente está em asana. Posturas de invertida, tá? Viparita Karani Mudra, Savangasana, Shirshasana. Ok? Tudo bem até aí? Posturas integrando a coluna, que vai da base até aqui, integrando, tá? Porque a gente falou primeiro separado, integrando, certo? Todas as posturas de estabilização do tronco, não só mobilização, mas estabilização, né? Prancha, o próprio Shirshasana, Adho Mukha, o cachorro olhando para baixo. Posturas que a gente vai percebendo e vai integrando a nossa coluna, tá? A palavra que eu uso integrando, algumas outras pessoas usam como alinhar a coluna, tá? Mas eu não uso muito alinhar, porque alinhar parece que é alguma coisa física, mas é muito mais do que físico quando a gente fala alinhamento. Por isso que eu prefiro integração. Certo? Tudo bem? Asanas, tá? Asanas. Agora, vamos pensar no sentido das mudras, que é o tema da aula. Eu penso, quando eu monto uma aula, eu penso muito mais nesse sentido de integração psíquica do que, então vamos ampliar e dar mais mobilidade à pessoa, abrir mais o quadril em termos de mobilidade, para ela encostar o joelho no chão. Eu não penso isso. Eu penso no sentido de, a abertura que eu penso não é a amplitude para encostar o joelho no chão. A abertura é permanecer no asana, no ponto onde ela está, para que essas
aberturas sutis vão acontecendo, certo? Porque isso não diz respeito apenas ao movimento físico. O movimento físico induz alguma coisa, ou conduz, ou possibilita que alguma coisa sutil aconteça. Tudo bem? Então vamos lá. A gente está pensando na base, despertar essa energia na base, né? A gente pode usar para essa primeira energia, acordar essa primeira energia da base, a gente pode usar Mula Bandha. Vamos lá, variação em relação ao Mula Bandha, tá? Ou seja, uma associação, não é variação, é outra técnica, mas como a gente já falou sobre ela, não vou entrar tanto. Ashwini Mudra, que é a contração dos esfíncteres. A contração ritmada dos esfíncteres, contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta. Isso é Ashwini Mudra. Certo? A ativação do assoalho pélvico, ou mais especificamente da região do períneo no homem, ou da musculatura interna da vagina na mulher, isso se chama Mula Bandha. Essas duas ações são muito poderosas para despertar essa energia na base, essa energia da pessoa se sentir viva, se sentir pulsante, porque é daí, desse primeiro chakra, que nasce a energia. Então, muitas pessoas, inclusive, relatam, depois dessas técnicas, ou por influência dessas técnicas, aumento de libido, aumento de disposição e tal, porque ela mexe bastante com essa energia no primeiro chakra, tá? Mas o Ashwini Mudra tem um movimento, especialmente no Ashwini, isso também tem no Mula Bandha, mas especialmente no Ashwini, existe um movimento que é um movimento de fechar os esfíncteres e uma sensação de elevação depois. Certo? Você consegue perceber essa sensação de elevação? Ok. Esse movimento de elevação, ele vai continuar dessa região da base para a região do abdômen. Certo? Qual é o movimento na região do abdômen que provoca esse movimento de subir? O Dhyana Bandha. Certo? Então, olha só, o Dhyana Bandha é um poderoso, não só uma poderosa ação para despertar a energia do terceiro chakra. A gente não falou do chakra em si, porque está numa outra aula lá gravada. Eu peguei as 3 chakras aqui. Mas o Dhyana Bandha, essa sucção abdominal, é um exercício poderoso de conexão da energia da base com a energia do coração. Certo? Vamos organicamente falar isso. Uma das coisas que pode acontecer de que essa energia da pelve, né, ali, ser obstruída em relação a esse movimento que existe, né, ascendente, é se a gente começa a ter muito bloqueio visceral, certo? E o Dhyana Bandha, fisicamente, vai liberando esses bloqueios e essas tensões viscerais. Então, vai restabelecendo esse fluxo, tanto da pelve para cima, quanto da pelve para o peito, quanto do peito de volta para a pelve. Certo? O que é esse movimento, por exemplo, do peito para a pelve? Existe um movimento essencial do peito para a pelve. A digestão é o movimento do peito para a pelve. Daqui para cá. Certo? A gente dá muita ênfase no yoga nesse movimento daqui para cima, mas existe um movimento daqui para cá. Vamos lá. A digestão, ela é só física de alimento que você come? Não, né? A digestão é de informação também, né? Certo. Então, imagine só, você
ser bombardeado por informações a ponto dessa informação não conseguir decantar no seu. O que acontece quando a gente é bombardeado por informação? Né? Cria uma vertigem. É como se a gente ficasse preso a uma tontura na cabeça. Cria uma vertigem. A gente precisa que tudo isso que vem da informação decante no nosso corpo. A gente sinta determinadas coisas, se permita sentir, se permita integrar no nosso corpo. E esse movimento de digestão de informação também é um movimento que entra por esses buracos todos da cabeça. Olha quantos buracos tem de informação aqui. Tá? Você vê, você escuta, você sente o cheiro. Isso é um movimento de digestão, ele faz isso aqui. Certo? Agora imagine só. Olha que interessante esses movimentos do corpo. Uma coisa chega para mim aqui, ó, e eu repito. E eu repito. E eu repito. É diferente de chegar uma coisa, eu parar, sentir, observar, perceber e eu falar. Falar uma coisa, repetir a outra. Certo? Entende que a gente está falando que é digestão de informação? Tá? Então é interessante, o yoga fala desse movimento ascendente, mas tem um movimento descendente importante aqui também. Certo? Vamos lá. Então, o Dhyana Bandha é essa ponte. Então, olha, pega e cria um movimento ascendente na base, cria um movimento ascendente no abdômen. O que acontece? A gente sente essa energia vir para cá. Tá? Então, muitas vezes ela libera muito fluxo, ou seja, ajuda a liberar tensão diafragmática e ajuda a liberar esse fluxo de energia da pelve para o peito. Certo? Tudo bem? Aí? Ótimo. Então, o Dhyana Bandha como essa sucção abdominal. Tá? A gente tem, juntando esses dois pontos, né, da pelve ao peito, aqui, a gente tem o que a gente chama de Maha Bandha, tá? Ou Maha Mudra. Tá? O que é a Maha Mudra? Tá? Maha Mudra é Mula Bandha, Uddiyana Bandha e Jalandhara Bandha juntos. É aquilo que a gente faz assim, ó. Inala, exala, arredondo a coluna, subo o abdômen e trago o queixo um pouco para baixo, fechando a garganta. Isso é Jalandhara Bandha. Então, ó, base, abdômen, fecha aqui, isso é Jalandhara Bandha. Os três juntos se chama Maha Mudra, ou desculpa, Maha Bandha ou Bandha Traya, tá? Maha Bandha. O que quer dizer Maha Bandha? O grande selo que envolve esses três: Mula Bandha, Dhyana Bandha e Jalandhara Bandha. Tudo bem? Então, isso é Maha Bandha. Esse Maha Bandha, ele é muito importante para dar essa ênfase em todo esse movimento ascendente do corpo, da pelve até a parte alta aqui do tórax. Certo? Vamos colocar junto desse Maha Bandha, vamos colocar o Kechari Mudra. Kechari Mudra é levar a ponta da língua atrás do céu da boca.
no palato mole. Certo? Lá no palato. Fazer essa pressão lá. Fisicamente, o que acontece? Sutilmente, é mais um movimento ascendente. Tá? Esse movimento aqui, ó. A gente cria um movimento da pelve ao abdômen, do abdômen ao peito, do peito aqui e daqui para cá agora. Certo? Isso é o Ketchari Mudra. Essa mudra tem muita relação com toda essa região aqui da garganta, que é esse chakra aqui, tá? E esse movimento daqui para cá, para passagem para esse chakra. E também daqui para a boca, né? Certo? Então, esse chakra, eu não falei sobre ele, porque a gente está falando sobre as 3 chakras, né? Que é aqui, aqui e aqui. Mas ele é um chakra muito importante no sentido de que ele é exatamente esse chakra, é o movimento daqui para cá. Certo? Existe um movimento constante da pelve até aqui, que é o movimento da fala. A fala nasce no baixo ventre, porque a fala nasce onde nasce a respiração. Então, a fala é um desses movimentos ascendentes, daqui para cá. Certo? Então, esse movimento do Ketchari, ele ajuda a gente a liberar esse fluxo na garganta, porque qualquer trava associada a esse movimento da garganta pode gerar também uma trava em relação ao movimento da fala. Né, de expressar o que sente, de conseguir expressar o que sente, de vergonha de expressar o que sente. Então, o Ketchari é um desses movimentos que ajuda a liberar esse fluxo daqui para cima.